sejam bem-vindos a mais um estudo do Nisto Queremos, as grandes verdades da Bíblia, onde, como já devem ter reparado, estamos a estudar as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eis que chegamos à crença número 11, crescer em Cristo. Aproveito para relembrar aqueles que ou não viram algum episódio, ou não viram todos, ou queiram rever algum, nós temos todos estes episódios disponíveis no nosso canal de YouTube. Por isso, a qualquer hora, a qualquer momento, podem e devem ver em direto, claro, mas podem sempre voltar atrás e rever, até para quem quiser partilhar com algum amigo alguma mensagem especial. Mas voltando à crença que estamos a estudar hoje, a 11ª crença, crescer em Cristo. Crescer em Cristo implica nós andarmos com Ele. Andarmos com Cristo. Implica, em primeiro lugar, reconhecermos quem é Cristo e o que Ele deveria ou deve significar para nós. Implica, então, andarmos com Cristo. Implica observarmos o que Cristo fez. E implica também ouvir, não só ouvir, mas aplicar aquilo que Cristo diz na nossa vida. Nós sabemos que existem apenas duas alternativas que nós podemos escolher enquanto andamos aqui nesta terra. E existem, então, apenas dois caminhos. E nós precisamos de analisar qual o caminho que queremos seguir, baseado no objetivo que nós queremos atingir. Em que caminho nós queremos crescer para chegarmos ao objetivo que nós queremos chegar. A melhor maneira de nós verificarmos isso é lermos o versículo que está no capítulo 1 e nos versículos 1 e 2, aliás, do livro dos Salmos, que diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer nas leis do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se o objetivo deste episódio, deste programa, fosse explicar a crença que nós estamos a estudar em poucas frases ou em poucas palavras, estes dois versículos seriam o suficiente para explicarmos a crença crescer em Cristo. Basicamente, como diz o que nós acabamos de ler, é envolvermos-nos com Cristo, prestarmos atenção ao que Ele diz, é ambientarmos com o que Ele quer que nós façamos e é meditar dia e noite na sua lei. Isto seria o resumo perfeito da crença que nós estamos a estudar. No entanto, nós vamos avançar um bocadinho mais. Jesus tem várias particularidades, mas aquela que tem mais impacto na nossa vida ou no nosso caminho, ou no nosso crescimento para atingirmos o nosso objetivo final, foi a sua morte. Através da sua morte, Cristo derrotou não só o pecado, mas derrotou principalmente o originador deste pecado. E ao andarmos com Cristo, nós podemos e devemos passar pela mesma experiência. E nós podemos verificar o que um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23, nos diz no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esta experiência, o objetivo, ou aquilo que nós acabamos de ler, de nós vivermos aquilo que acabamos de ler no versículo 4 do capítulo 23 de Salmos, esta experiência de não temer o mal, esta experiência é crescer em Cristo. Crescer em Cristo é nós estarmos com Cristo, nós ouvirmos Cristo, nós fazermos o que Cristo nos diz, sem temer qualquer coisa que venha, porque nós estamos com Cristo. A nossa crença tem a seguinte frase: Agora o Espírito Santo habita em nós e concede-nos poder. Continuamente entregues a Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos libertados do fardo dos nossos atos passados. É extraordinário nós vermos o poder que nós conseguimos ter quando aceitamos andar com Cristo, quando aceitamos crescer em Cristo e, por conseguinte, aceitamos o que o Espírito Santo faz por nós. Vamos ler o que nos diz o apóstolo Paulo no livro de Colossenses, no capítulo 1 e nos versículos 13 e 14. E diz o seguinte: O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do pecado. Estarmos crescidos em Cristo é verificarmos que não há razão para nós temermos a escuridão. Estarmos crescidos em Cristo, ou crescermos em Cristo, ou esta atitude constante de crescermos com Cristo, é ter a noção de que não há razão para nós termos medo. Não há razão para nós vivermos com o peso do pecado sobre nós.
Aliás, é motivo para exatamente o contrário, é motivo de alívio. É quase como se este crescimento constante e esta atitude constante de andar com Cristo e de crescer em Cristo fizesse com que nós sentíssemos um alívio constante a sair dos nossos ombros. A propósito desta questão do vivermos aliviados de um peso grande que nos sai dos ombros, gostava de vos dar um exemplo. Eu penso que a grande maioria de vocês deve conhecer quem foi Lance Armstrong. Lance Armstrong, e para quem não conhece, eu faço aqui um pequeno resumo, foi um ciclista norte-americano que, durante toda a sua vida, principalmente aquela parte mais mediática que nós, como consumidores de desporto e de notícias, vamos tendo a noção e o conhecimento, eu destaco 4 situações principais. A primeira, Lance Armstrong, quando aparece assim, no meio desportivo, aparece com 25 anos, quando ganhou o primeiro Mundial de Estrada de bicicleta. E passado pouco tempo, foi-lhe diagnosticado um cancro num testículo. Uns meses depois, e depois de vários sintomas, foram diagnosticados mais 2 cancros, do tamanho de bolas de golfe. Um no pulmão e outro no cérebro. E nessa altura, com 25 anos, Lance Armstrong soube que tinha 40% de hipóteses de sobreviver. Isto leva-nos à segunda questão. Após esta situação, de ter descoberto os cancros e a menos de metade de possibilidade de continuar com vida, Lance Armstrong tornou-se o recordista de vencedores da prova rainha do ciclismo mundial, o Tour de France, onde venceu por 7 vezes. Nenhum outro ciclista tinha vencido tantas provas antes dele e nenhum outro ciclista venceu tantas provas depois dele. E não era só a maneira como ele vencia, como o facto dele vencer as provas, era a forma como vencia. Ele vencia de uma forma dominante e para quem acompanhava o ciclismo, ou acompanhava pelo menos o Tour de France, conseguiu ver isso. Era a forma dominante como ele venceu todas estas provas. Após esta situação, chegamos ao terceiro ponto principal que eu destaco da vida mais mediática de Lance Armstrong. Foi o facto de, em janeiro de 2015 ou 2016, salvo erro, ele ter confessado em direto, num programa de televisão para milhões e milhões de espectadores em todo o mundo, ele confessou em direto o uso do doping durante todos estes 14 anos da sua carreira profissional. Ou seja, durante todas estas conquistas. Para quem não sabe, duvido que haja alguém que não saiba, mas o doping é o uso de substâncias químicas que melhoram a nossa performance desportiva. Fazem o atleta ser mais rápido, o atleta ser mais forte ou mais resistente. Ou seja, ele durante estes 14 anos, durante todos aqueles recordes, durante todas aquelas próprias ganhas, ele fê-lo com batota. E leva-nos à quarta situação. Antes de falarmos sobre a quarta situação, eu queria só dizer-vos a forma ou a razão pela qual ele confessou, que nos vai levar à quarta situação. A determinada altura, Lance Armstrong já havia muitas suspeitas de ele ter ganho todas estas provas com recurso ao doping, mas um dia o filho dele chegou a casa e ele reparou que o filho estava muito triste e perguntou porque é que o filho estava assim e ele disse que estava triste porque tinha tido vários problemas na escola. E então Lance Armstrong pergunta ao filho que problema é que tiveste na escola. E ele disse, eu tive uma discussão com os meus colegas porque eles estavam a dizer que tu és batuteiro e que tu usaste doping e que os pais deles diziam que tu enganaste muita gente porque ganhaste apenas e só porque recorrias ao uso destas substâncias químicas. Mas eu defendi-te, pai, dizia o filho dele, porque eu acredito em ti, porque és meu pai, eu acredito em ti e eu tenho a certeza que tu não fizeste isso. Pois foi naquele momento que Lance Armstrong decidiu acabar com aquela mentira ao final de 14 anos. Chegamos então à quarta situação que eu destaco. A quarta situação é a seguinte. Rick Riley, que é um dos mais conceituados jornalistas desportivos norte-americanos e amigo pessoal de Lance Armstrong, pouco tempo depois de ter arrebentado este escândalo, foi visitar o seu amigo. E do caminho em que ele ia, no caminho que estava a fazer para chegar à casa de Lance Armstrong, ele estava um bocado perturbado porque não sabia como é que ia abordar a situação com o seu amigo pessoal. E então ele estava com medo de apanhar uma pessoa muito triste e não saber como reagir, encontrar alguém muito abatido e não saber como reagir. Mas qual não foi o seu espanto que, quando o encontrou, viu que Lance Armstrong estava contrariamente a tudo aquilo que ele achava que ele ia estar. Estava um homem feliz, alegre, de bem com a vida e muito bem disposto. E o Rick Riley pergunta-lhe porquê isso tudo. E Lance Armstrong diz que, pela primeira vez em 14 anos, eu vivo sem o peso da mentira nos meus ombros. Eu vivo em constante alívio. Eu acordo todos os dias de manhã
aliviado por não ter este peso grande nos meus ombros, porque não vivo uma mentira. Transpondo isto para a nossa vivência espiritual, crescer em Cristo é sentir isto. Andar com Cristo e permitir-me ou predispor-me a crescer com Cristo enquanto ando com Ele é sentir este alívio constante de um peso enorme que sai dos nossos ombros, dia a dia, diariamente, rotineiro, porque quanto mais crescemos, mais nos afastamos do pecado. Isto é quase como um guia. Quanto mais nós andamos com Cristo, mais nós crescemos com Cristo, mais nos afastamos do pecado e mais nos afastamos do nosso anterior eu e mais nos aproximamos da salvação. É sempre a somar. Ando mais com Cristo, cresço mais, afasto-me mais de quem eu era e do que como era, aproximo mais da salvação, que é o meu objetivo principal. Isto é crescer em Cristo. O principal que nós temos a fazer é tomar a decisão, é reconhecer quem é Cristo, reconhecer o que Cristo significa para mim e predispor-me a ver o que Cristo pode fazer por mim quando eu me junto a Ele, quando eu tenho vontade de melhorar com Cristo, de crescer com Cristo. Nós somos chamados a crescer com Cristo e a crescer à sua semelhança. É claro que para nós, num mundo tão secular, é difícil nós explicarmos isto a alguém. Vou aliar-me a uma pessoa que veio a esta terra, que do ponto de vista secular e social não tem grandes vitórias, porque não foi bem sucedido economicamente, tinha um trabalho que até não era levado muito a sério, não era uma pessoa rica, não tinha grandes estudos, não tinha frequentado as melhores universidades daquela altura. Juntou-se a pessoas de índole duvidosa, a prostitutas, a doentes, a cobradores de impostos. Vivia com essas pessoas e depois, no fim, acaba por ser morto. Explicar a alguém hoje em dia que crescer em Cristo é eu acreditar nesta pessoa que passou por todas estas situações de livre e espontânea vontade, fica assim um bocado complicado de o fazer. Mas nós somos chamados a crescer a Cristo e à sua semelhança. Porque Cristo fez isso de livre e espontânea vontade com apenas e só um objetivo. E esse objetivo era para que eu me salvasse e era para que vocês aí em casa tenham uma oportunidade de se salvarem. Nós somos chamados não só a ler a palavra de Deus, a palavra de Cristo, os exemplos de Cristo, aquilo por aquilo que passou, mas nós somos chamados principalmente a absorver, aliás, essa mensagem. Imaginem uma esponja de lavar a louça. Se eu pegar na esponja enquanto ela está seca, eu espremo e não sai nada. E ela está leve, porque não tem nada, é só esponja. Mas se eu molhar essa esponja e se eu colocar o detergente ao apertar, para já ela fica mais pesada porque está cheia. E ao apertar, o detergente e a água que estão lá dentro vão transbordar porque foi apertado. Isto deveria funcionar o mesmo connosco. Se eu for uma esponja completamente seca em relação ao conhecimento que eu tenho da Bíblia, ou que eu tenho de Cristo, ou aquilo que Cristo quer para mim, quando for apertado, nada vai sair. Vou estar leve. Não só nada vai sair, como estou leve, qualquer coisa me pode jogar para qualquer outro lado. Agora, se eu estiver bem firmado na palavra, no crescimento em Cristo, tendo a noção de que aquilo que Cristo passou por mim, quando eu for apertado, digamos assim, entre comas, a mensagem de Deus vai transbordar. Aquilo que eu tenho vai transbordar. Aquilo que eu mais tenho no meu coração vai transbordar. E todos os outros vão ver. E vai ser muito mais difícil de eu ser jogado para qualquer um de outros lados. Vamos ver o que nos diz Salmos 119, nos versículos 44 a 46, para entendermos melhor aquilo que acabei de dizer. Assim, observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante reis e não me envergonharei. Este é o ponto que nós devemos chegar. Observando a lei de Deus de uma forma tão ininterrupta, tão séria e tão constante, que quando for chamado a dizer o que eu sou, o que eu sigo, em que eu acredito, não me envergonharei, pois vai sair instantaneamente. A crença que nós estamos a estudar hoje
termina com a seguinte frase: quando nos entregamos com amor ao serviço daqueles que estão ao nosso redor e testemunhamos da sua salvação, a sua presença constante estará connosco através do Espírito, transformando cada momento e cada atividade numa experiência espiritual. Este é o resultado de quando nós já estamos crescidos em Cristo, ou quando já crescemos suficientemente em Cristo. Aqui há umas semanas eu tive a oportunidade de ver in loco, frente a frente, o trabalho que, por exemplo, a ADRA faz. E tive a oportunidade porque vi as nossas irmãs da ADRA de Espinho a ajudarem algumas famílias com alimentos. Tive a oportunidade de ver que, se não fosse a ajuda daquela instituição nas mãos daquelas irmãs, muitas daquelas famílias passariam fome. Isto é crescer em Cristo. É o resultado do crescimento em Cristo. É ver que, se, no caso destas irmãs, se elas não tivessem despendido do seu tempo livre, se não tivessem despendido da presença das suas famílias naquele domingo de manhã, onde podiam ter ficado em casa, sentadas no sofá, ou ir caminhar, ou fazer qualquer outro tipo de atividade lúdica que lhes desse mais prazer, do que estar a ajudar pessoas, aquilo foi o resultado do crescimento em Cristo. Pessoas que puseram de parte o seu conforto pessoal para que outros pudessem ter a oportunidade de ter uma parte daquilo que aquelas irmãs já tinham. Esse é o resultado do crescimento em Cristo. O crescimento em Cristo vê-se em mim quando somos apertados ou quando temos a oportunidade de escolher o que fazer, nós escolhemos demonstrar aquilo em que Cristo nos tornou. Mas para isso tem de haver predisposição da minha parte. Ao fazermos este trabalho de ajudarmos os outros, Cristo faz-se presente em nós. E ao estar presente em nós, nós inevitavelmente crescemos com Cristo. Vamos meditar nesta mensagem e nisto que acabamos de falar. Vamos meditar nos versículos que acabamos de ler, enquanto ouvimos as estrofes do hino que nos vai ser apresentado já de seguida. Por mais que eu tente me esconder, a tua luz me encontra. Seja onde for, cada passo que eu dou é uma queda maior. Só tu vês o meu valor. O que será de mim, Senhor? Não há nada de bom aqui. Por isso eu sei que preciso de ti para me levantar quando fraca estou. Contigo abro as asas para voar. Contigo posso andar sem tropeçar. Contigo posso a tempestade suportar. Contigo minha vida encontra paz. Por mais que eu pense em fugir, o teu olhar me alcança. Seja onde for, o caminho que escolhi faz-me sofrer. Só tu podes me ajudar. O que será de
minha vida encontra paz. Contigo, minha vida encontra paz. Usain Bolt, para quem não conhece, Usain Bolt é o homem mais rápido do planeta, é um multimedalhado olímpico, em várias edições dos últimos Jogos Olímpicos, medalhas de ouro nos 100 metros, nos 200 metros, nas estafetas por 100 e por 200 metros. É o homem mais rápido do planeta. Ele diz que demorou 4 anos de treino exaustivo, diariamente, de treino constante, de treino recorrente e de treino repetido para conseguir correr os 100 metros em 9 segundos. Ora, o ato de crescer em Cristo precisa da mesma dedicação. O ato de crescer em Cristo deve ser um ato exaustivo, constante, recorrente, repetitivo, para que nós possamos atingir o nosso objetivo, que, contrariamente aos 9 segundos do Usain Bolt, é muito mais tempo. É uma eternidade. E uma eternidade de eterna felicidade. Vou deixar-vos, antes de terminar, com a crença que nós estamos a estudar esta noite. A 11ª crença das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A crença número 11, com o título Crescer em Cristo. Pela sua morte na cruz, Jesus venceu as forças do mal. Ele, que subjugou os espíritos demoníacos durante o seu ministério terrestre, quebrou o seu poder e possibilitou a sua condenação final. A vitória de Jesus dá-nos poder sobre as forças do mal que ainda procuram controlar-nos, enquanto com Ele caminhamos em paz, alegria e certeza do seu amor. Agora o Espírito Santo habita em nós e concede-nos poder. Continuamente entregues a Jesus como nosso Salvador e Senhor, como libertos do fardo dos nossos atos passados, não mais vivemos na escuridão, com medo dos poderes do mal, na ignorância e com falta de sentido do nosso antigo modo de viver. Nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer à semelhança do seu caráter, comungando com Ele diariamente em louvores, reunindo-nos em oração e participando na missão da Igreja. Quando nos entregamos com amor ao serviço daqueles que estão ao nosso redor e testemunhamos da sua salvação, a sua presença constante estará connosco através do Espírito, transformando cada momento e cada atividade numa experiência espiritual. Para terminar, deixo-vos com o apelo que o apóstolo Pedro nos faz e nós podemos ver em 2 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Para crescermos em Cristo, nós precisamos de saber quem Cristo é e o que Cristo pode fazer na nossa vida. E tenho que me predispor a melhorar, a tornar-me uma melhor pessoa. Só assim conseguimos crescer em Cristo. Porque o seu amor é tão grande que nem a isso nos obriga. Nem nos obriga a nós nos tornarmos melhores pessoas. Agradeço a vossa presença desse lado e quero deixar-vos já o convite estendido para a próxima sexta-feira, às 20 horas, em mais um estudo desta série de Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia, o estudo das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Penso que todos reconhecemos a importância do estudo destas 28 crenças, uma vez que se nós, que somos adventistas do Sétimo Dia, nos dizemos que somos adventistas do Sétimo Dia, o mínimo que nós temos a saber é saber os fundamentos em que se baseia a nossa fé. Um bom sábado a todos e vemo-nos na próxima sexta-feira.